mais um vídeo relacionado com a prova da EMESCAN e Fundep. EMESCAN e Fundep gosta muito de evolução, mas gosta de alguns temas específicos de evolução. E em relação a EMESCAN gosta muito de seleção natural, seleção artificial, já caiu uma questão de genética de população e uma questão de isolamento reprodutivo, e é isso que a gente vai ficar com foco nessa revisão. Então, o tema de agora é evolução. Evolução, a minha matéria preferida da vida, tá? Eu amo evolução porque tudo faz sentido à luz da evolução. Primeira coisa que você tem que saber, existem duas teorias. Existem as teorias que são pré-evolucionistas. As teorias pré-evolucionistas estão muito baseadas com conhecimentos bíblicos. Então, por exemplo, foi Deus que criou todo mundo, ou quando Deus está com raiva manda uma catástrofe, ou quando Deus quer produzir alguma coisa pega um punhado, a biogênese, pega um punhado de como que é o nome? De grãos e forma um indivíduo. Então tem várias coisas que dá a ideia do fixismo. Deus deixou as coisas fixas e aí ele troca quando ele tá de saco cheio. Manda um dilúvio, manda praga, manda fogo, manda alguma coisa que vai mudar a população e aí ele faz a população da onde ele quiser. Só que isso não estava agradando muitos pesquisadores que começaram com a teoria evolucionista. E o que diz a teoria evolucionista? Nós temos organismos que são extintos e outros surgem no lugar, principalmente por competição. E aí existem dois pesquisadores principais em relação à evolução. Um deles é Lamarck, o outro é o que a gente chama de Darwin. Então existe Darwin e existe Lamarck. Darwin e Lamarck são evolucionistas. Lamarck tem duas leis, tá bom? A lei que a gente chama de lei do uso e desuso. Então tem a lei do uso e desuso. Lamarck fala que quanto mais você utiliza uma coisa, mais ela tende a crescer. Quanto menos utiliza, mais ela tende a atrofiar. E ele também tem a herança dos caracteres. Se ele só tivesse falado isso daqui, ele ia ser o próprio Mendel, né? Mas ele continua, não tem quando você continua e caga na bicicleta? Então ele fala dos caracteres adquiridos. Então Lamarck fala o seguinte, adquiridos, se eu, por exemplo, Camila, alisar o meu cabelo, meu filho vai nascer de cabelo liso, e quem dera, né? Não precisa ficar fazendo chapinha, não precisa ficar fazendo, sei lá, progressiva, mas não é isso que acontece. Se eu ficar gostosa, meu filho nasce gostosinho, então não é isso que funciona. Se eu sou inteligente, meu filho vai ser também porque eu exercitei meu cérebro. Não é isso que funciona. Darwin acredita em uma teoria só, e essa teoria ele levou para a vida dele, que é o processo de seleção natural. O que Darwin fala? Darwin fala o seguinte, se você olhar uma população, a população ela tem uma variabilidade de indivíduos, e essa variabilidade de indivíduos é uma variabilidade que acontece de forma natural. Então você tem uma variabilidade, e essa variabilidade acontece de uma forma natural. Darwin não sabia explicar de onde vinha essa variabilidade. Depois, tá? Surgiu o neodarwinismo. E o neodarwinismo surge os conhecimentos de Darwin, junto os conhecimentos de Darwin com os conhecimentos de Mendel, na genética mendeliana. E aí Mendel, então aqui agora é parte do neodarwinismo. O darwinismo é o de azul, tá bom? Então Darwin fala o que está escrito aqui em azul. Darwin fala que a variabilidade ela existe e a variabilidade vai fazer com que alguns indivíduos estejam adaptados a determinada situação, tá bom? E aí, adaptados a uma determinada situação. Na luta pela sobrevivência, o ambiente vai escolher o mais adaptado, num processo de seleção natural. Então vamos lá, eu estou usando esse exemplo para todas as revisões porque eu acho que é super fácil, muita chance de cair, porque é um tema que relaciona muita coisa. O tema é o coronavírus, né? O coronavírus ele tá entrando na população e tá se instalando em todo mundo, ok? Ok. Na população existe uma variabilidade. Qual que é essa variabilidade? Tem indivíduo que é sistema respiratório normal, tem indivíduo que tem sistema respiratório enfraquecido, tem indivíduo que tem asma, tem indivíduo que é obeso, tem indivíduo que é velho, tem indivíduo que é novo, tem indivíduo que teve, embolia, teve indivíduo que teve um monte de situação. E aí o coronavírus está entrando em todo mundo. A variabilidade, ela existe, tá? Então, essa variabilidade, ela existe naturalmente. O que cria essa variabilidade, né? Você tem as mutações criam características novas, e você também vai ter o que a gente chama de recombinação de genes. Um mesmo pai e uma mesma mãe
pode dar origem a 2 filhos diferentes, totalmente diferentes, se eles recombinarem os genes. Ou no processo que a gente chama de crossing over, quando os genes estão ligados, ou quando você estiver falando da segregação independente dos homólogos, quando você estiver falando de segunda lei de Mendel e os genes estiverem separados em cromossomos separados. Mas a variabilidade, ela existe e o ambiente está escolhendo quem é mais adaptado. Você se torna adaptado, igual Lamarck falou? Para Lamarck, o ambiente força o indivíduo a se adaptar. Indivíduo a se adaptar. E não é isso que funciona, né, galera? Quem dera fosse. Ah, agora você precisa se tornar resistente ao coronavírus, eu vou me tornar resistente ao coronavírus? Não. Você já nasce resistente ou não ao coronavírus. Você já nasce com uma doença respiratória ou não. Então, por exemplo, na comparação entre eu, que tenho 30 anos, 31, e meu marido que tem 41, o meu marido já tá mais velho do que eu, tá? O meu marido não tem doença respiratória anterior, não, nem eu. Eu tive bronquite pequena, mas não tenho nada agora. Então, o coronavírus entrou em nós dois. Somos variabilidades diferentes. No meu marido ficou internado um dia, e em mim ficou uma gripe muito, muito forte, foi muito ruim. Mas tem gente que entra e é assintomático. Então, o ambiente já tem indivíduo que é adaptado. É só ele mudar para poder escolher o indivíduo que vai estar adaptado naquele momento. Não quer dizer que meu marido é pior do que eu se estiver comparando, por exemplo, tecnologia. Ou se estiver comparando uma super bactéria. Ou se estiver comparando, sei lá, qualquer outra coisa, tá? Pessoa resistente ao calor. Mas em relação àquela seleção natural que é o coronavírus, meu marido é menos resistente do que eu. Ou seja, na luta pela sobrevivência, o mais adaptado vai levar vantagem. E aí, na hora que eu levo vantagem, eu passo essa característica vantajosa para minha filha, no caso a Valentina, ou pro Henrico, né, o meu outro filho. Então, na luta pela sobrevivência, o mais adaptado leva vantagem e passa essa adaptação para os próximos filhos. Com o tempo, a população tende a evoluir. Por quê? Porque quem era ruim vai sendo eliminado do ambiente, quem é bom vai ficando no ambiente, vai reproduzindo e vai deixando mais filhotes iguais a você. Existem 2 tipos de estrategista em relação a filhote. A gente chama de estrategista K e estrategista R. E estrategista K, a gente fala que é indivíduo que coloca poucos filhotes no mundo, mas que cuida desse filhote com todo amor e carinho. No caso, eu gravei K de Camila. É o que a espécie humana faz. A gente tem poucos filhotes por gestação, mas a gente cuida muito daquele filhote na barriga e cuida muito daquele filhote fora da barriga. Porque o objetivo que a gente tem no ambiente, não importa qual que é a sua estratégia reprodutiva, é você deixar os seus genes daí pra frente. Então, por exemplo, quando você vai selecionar algum parceiro, a gente fala que existe o processo não da seleção natural, existe também o processo da seleção sexual. Geralmente, você vai escolher aquele parceiro que é o parceiro mais... que, ao seu ver, é aquele parceiro que vai conseguir deixar mais filhotes, é aquele parceiro que vai deixar um filhote bonitão, gostosão, reprodutor, forte para manter os seus genes na população. Então a gente tende a escolher quem você quer fazer sexo, por exemplo, de acordo com quem você quer, é considerado o melhor competidor para ajudar você a deixar os seus genes no ambiente. A gente chama isso de seleção sexual. Ou o que é mais adaptado vai ficando. E eu, Camila, vou ficando, em relação ao meu marido, eu vou deixando os meus genes no ambiente. Aí eu vou fazer sexo com outra pessoa, eu tenho outro filho, então o gene do meu marido já não presta mais, eu vou ter com outra pessoa, mas aí o meu gene, se eu tiver, por exemplo, 3 filhos, um de cada casamento, eu tenho um gene, o meu gene em três pessoas, com três crianças, que tem mistura com o meu gene com outros 3 homens, né? Então isso aumenta a chance de eu ficar no ambiente, aumenta a chance de eu ser escolhido, porque eu tô criando uma variabilidade que vai ter pelo menos um que é o mais adaptado. O estrategista K coloca pouco filhote e muito cuidado parental. Então aqui pouco filhote e muito cuidado. O estrategista R, ele tem muito filhote, ao contrário. Eu gravei R de rato e pouco cuidado. Cada ninhada de rato, muito rato. Você vê rato, vem cá, você tem 40 anos, deixa eu pagar a faculdade aqui pra você. Isso acontece na espécie humana, né? Isso acontece em mamíferos. Mamíferos que têm esse cuidadão parental. Por quê? Ao invés de eles terem 300 filhotes, apesar de rato ser mamífero, né? Mas apesar de a gente ter
tem bacalhau, 1 milhão de chances, né, de bacalhau dar certo, de colocar ovos, e aí ele tem 1 milhão de ovos, mas sobrevive 1, sobrevive 2, então o estrategista coloca muito filhote, cuida pouco e o que sobrar, sobrou. No final, sobra 1 da Camila, sobra 1 do bacalhau. Temos estratégias reprodutivas diferentes, mas o objetivo é, toda vez que eu me reproduzo, se meu processo de formação de gametas aconteceu crossing over e a segregação dos homólogos, eu crio eu gero variabilidade dentro das características que existem. Se acontecer alguma mutação, eu crio uma característica nova e dentro dessa variabilidade que existe, a seleção natural vai escolher quem é o mais adaptado. E a seleção natural pode escolher de 3 formas. Ela pode escolher os extremos, então vou colocar um exemplo de altura. Você tem o alto, você tem o médio e você tem o baixo. A seleção natural ela pode escolher o extremo, e aí a gente chama de direcional, o intermediário, aí você chama de estabilizadora, ou a disruptiva, que ela escolhe os 2 extremos como os mais adaptados, menos o intermediário, você chama de disruptiva ou diversificadora. Existe uma forma da gente acelerar esse processo aqui que a gente chama de seleção artificial. E um dos exemplos de seleção artificial é o próprio cachorro, tá? O que acontece? Você tem um cachorro que é bonitinho. Aí você, por exemplo, vem um poodle e ele vem pequenininho, um microtoy, um poodle anão. Você achou linda aquela característica, o que você vai ficar fazendo? Reproduzindo ele com o pai dele, ele com o pai dele, ele com o pai dele, para você continuar tendo poodles só anões. E aí o que vai acontecer? Você vai ter evoluiu a população? Evoluiu, porque evolução é mudança na frequência de um gene. Mas evoluiu de forma natural? Não, evoluiu de forma artificial. Você está escolhendo quem vai se reproduzir. Você está criando variedades daquelas espécies, né? Então, a gente fala que existe muito processo de seleção artificial. Eu não sei se vocês sabem mais. Couve-ábano, couve-flor, brócolis, mostarda, é tudo variedade de uma mesma planta, que através de seleção artificial, vamos estimular agora a folha para ver o que desenvolve, mostarda. Vamos estimular o pedúnculo floral, então aí, surgiu a couve-flor. Então, cada parte dessa planta vai sendo estimulada e o estímulo dela vai gerando uma nova variedade. Então, tá criando variabilidade? Tá. Porque a seleção natural está escolhendo quem é o mais adaptado? Não, porque você está mexendo nisso, e isso a gente chama de seleção artificial. Por exemplo, se você juntar o jumento e a mula, o jumento e a égua e formar a mula, isso é considerado uma seleção artificial? Não, tá? Por que não? Porque égua e jumento pode se reproduzir de forma no ambiente. Você não tá, fazendo isso de propósito. Você não tá colocando ele de propósito um com o outro, tá? A gente chama isso caso de alopoliploidia e é um mecanismo de isolamento reprodutivo. Por quê? Porque espécie em biologia é o indivíduo que consegue se reproduzir e produzir descendente fértil. E aí se reproduz e produz descendente fértil. E a gente fala o seguinte, quando você tem quando você tem a égua, que ela se reproduz com o jumento e nasce uma mula, a gente chama isso aqui de caso de alopoliploidia. Não sei o que é isso, Camila. Isso significa que você tem, por exemplo, 2Ns igual a 30 na égua, 2Ns igual a 32 no jumento. Quando essa égua for produzir o óvulo dela vai ser N igual a 15, porque é uma meiose reducional. O jumento vai ser N igual a 31. Também o espermatozoide, ele também é produzido pela meiose, que é uma divisão reducional. Quando o óvulo e o espermatozoide se juntar, vai produzir uma mula que é 2Ns igual a 31. Oh, meu Deus, coloquei 31 aqui não, aqui é 16. 2Ns igual a 31. 31 é um número ímpar. E aí, na hora que a mula for produzir o gameta dela, né, no caso do óvulo dela, ela vai formar 15 pares. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 pares. E vai ter um cromossomo que não vai parear. Esse cromossomo que não vai parear vai cagar, né? Desculpa a palavra. Todo o processo reprodutivo vai formar gametas que não são viáveis. E aí acaba que a mula, ela é um tipo de mecanismo de isolamento reprodutivo que eu chamo de inviabilidade do híbrido. O que isso significa?
que quando você mistura duas espécies diferentes, geralmente o híbrido, que é a mistura dessas duas espécies, então quando eu juntar égua e jumento, eu vou formar a mula. A mula vai ser estéril. Por que ela vai ser estéril? Por que ela vai ser inviável? Porque ela vai ter um número ímpar de cromossomos e com isso ela não vai conseguir parear na meiose para a produção dos gametas dela. Então, inviabilidade do híbrido. Existem outras formas de você evitar com que surjam novas aberrações e elas continuem novas espécies, né? Tem várias formas de você evitar a especiação. Uma é a inviabilidade do híbrido, a outra é o próprio aborto, tá? Então eu fiz sexo com macaco, engravidei, o seu corpo entende que aquilo já não é o normal e aborta. Você tem, por exemplo, antes de formar, isso aqui a gente chama de mecanismo de isolamento reprodutivo pós-zigótico. Você já fez o sexo, já aconteceu o processo reprodutivo, não tem mais o que você fazer. Ou você deixa o híbrido infértil, ou você já aborta o híbrido que vai formar na sua barriga. Mas existem mecanismos de isolamento reprodutivo para você manter a sua espécie como aquela espécie, para eu não reproduzir com macaco e virar uma bagunça, humano ser humano, macaco ser macaco, cachorro ser cachorro, que a gente chama de mecanismos de isolamento pré-zigótico, antes de formar o zigoto. Um deles é o etológico, que é o comportamento. Você não vai olhar pro macaco e falar, nossa, que delícia, quero fazer sexo. Você não faz isso, né? A gente não faz isso pra um cachorro. Por quê? Pessoas normais não fazem isso. Quando faz, a gente considera uma doença. Por que a gente não faz isso? Porque não é normal você ter atração sexual para um animal, né? Porque a gente tem mecanismos de isolamento reprodutivo que fala que a gente só tem atração sexual por alguém que tem o mesmo comportamento que você. Talvez você pode ter um mecanismo de isolamento por hábitat, você pode ter um mecanismo de isolamento reprodutivo por exemplo, encaixe de genitais, a gente chama mecânico, ou por sazonalidade. Às vezes a espécie humana é uma das únicas que faz sexo o tempo todo, até por prazer. Mas tem algumas espécies, por exemplo, que fica no cio em um determinado momento. Por exemplo, o cio do cachorro é um momento, o cio do cavalo é em outro. Então não tem como você reproduzir cavalo com cachorro, né? Então, o que mantém a uniformidade de uma espécie é mantida pelo cruzamento. A gente fala que o que mantém uma espécie é o fluxo gênico, é a capacidade de trocar material genético. E aí, na hora que você troca o material genético, você consegue fazer sexo e você consegue ter sexo em biologia, mistura de material genético, e aí você consegue manter indivíduo que faz sexo com outro e produz um indivíduo que vai fazer sexo com outro e produz outro indivíduo que vai fazer sexo com outro, e isso é o que a gente chama de espécie. Então, uma espécie se difere da outra, por que que, por exemplo, cachorro não é a mesma espécie que gato? Porque gato e cachorro não tem fluxo gênico. Por que a Camila, que é o ser humano, é diferente de um macaco? Porque não trocamos fluxo gênico, não temos fluxo gênico entre eu e o macaco. Agora, por que a Camila é da mesma espécie que José Luiz? Porque eu faço sexo com José Luiz e produzo descendente que consegue fazer sexo, tá? Então, isso daqui é o que a gente chama de espécies. Formar espécies é o mecanismo de especiação. E aí, quando eu tenho uma população que está fazendo sexo, que é uma beleza, e aí ela começa a se separar em dois grupos, é porque eu quebrei o fluxo gênico, né? Então, se eu quebrar o fluxo gênico de uma espécie com outra, eu vou gerar espécies novas. E se aquela espécie for adaptada ao ambiente, ela vai sobreviver naquele ambiente. Na luta pela sobrevivência, o mais adaptado leva vantagem e pronto. Vamos dizer que tinha uma população aqui, essa população teve um fluxo gênico quebrado aqui. Você originou essa população do lado de cá e essa população do lado de cá. Se essa população aqui com a espécie 1 foi melhor competidora do que essa população com a espécie 2, na luta pela sobrevivência eles são eliminados e só sobra essa população aqui. Isso é o que a gente chama de processo de seleção natural por Charles Darwin. Darwin falou que a evolução existe, eu já falei em outros vídeos com vocês, talvez eu falei nesse também, que tudo na ciência tem que ser testado e verificado. Testado e verificável é a mesma coisa. Verificável, falível e baseado em fatos. Darwin utilizou algumas evidências para o processo evolutivo. Quais que foram as evidências de Darwin? Darwin disse assim, a evolução existe por quê? Porque existe fóssil e o registro fóssil indica que existem vidas que não acontecem mais no planeta, que foram eliminadas, provavelmente foram substituídas por espécies que eram mais adaptadas do que ela. Como que eu faço a idade de um fóssil? Através do carbono 14, eu consigo ver o tempo de minha vida do carbono 14 e determinar a idade de um fóssil.
Darwin falou assim, se você olhar aqui, o indivíduo que está mais aqui é os indivíduos que estão mais adaptados. Então, dentre todos os bichos paus que existem, o que está aqui é o bicho pau que mais se assemelha com pau. Dentre todos os seres humanos que existiram, Homo habilis, Homo sapiens, Homo heidelbergensis, Homo erectus, Homo florensis, Homo chinensis, entre todos os homos que existiu, o Homo sapiens é o mais adaptado. Então, se ele é o mais adaptado, é o que ele está no ambiente. E a adaptação se resume em duas partes: mimetismo e camuflagem. São duas coisas relacionadas com a adaptação. E Darwin também falou que existe evolução porque existe a semelhança entre os indivíduos. Se você olhar, lembra do exemplo do citocromo que eu dei? Lá na página de origem da vida, todos os indivíduos que têm a mesma origem têm a mesma mitocôndria, e aí vai ter citocromo muito parecido. Ou a evidência embriológica, quanto mais próximo eu sou de um indivíduo, mais eu consigo ter, por exemplo, um desenvolvimento embrionário muito parecido com o dele. Então é o que eu estava também comentando lá. Se eu comparar o desenvolvimento embrionário de um cavalo, de um macaco e o meu desenvolvimento embrionário vai ser mais igual ao do macaco do que ao do cavalo. A gente chama isso de teoria da recapitulação. E a teoria da recapitulação diz o seguinte: quanto mais parente você é, mais igual ao seu desenvolvimento embrionário com outro indivíduo. Quanto menos parente você é, mais diferente o seu desenvolvimento embrionário. Outra coisa que Darwin utilizou foi a semelhança bioquímica. Poxa, todos nós somos formados por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, é o que a gente chama de chompes. E os chompes, eles vão estar em todos os organismos porque eram as moléculas que estavam disponíveis para você poder formar o primeiro ser vivo. E Darwin também fala de órgãos homólogos e análogos. Homo, mesma origem embrionária e diferente de função. Isso é resultado do que a gente chama de irradiação adaptativa. E você tem os órgãos análogos. Análogos são organismos que têm origem embrionária diferente, mas têm a mesma função, resultado de uma convergência adaptativa. Uma última coisa que caiu que eu queria falar para vocês aqui em processo evolutivo, deixa eu ver se eu já falei tudo. Caiu em algumas provas da Fundep Evolução Humana, eu não acho que deve cair na prova da EMESCAN, mas enfim, não tem nem tempo de falar muita coisa aqui no processo, na revisão, mas entender que a evolução humana aconteceu um aumento progressivo do cérebro, só que quando chegar em Homo, que a gente chama de Homo de Neanderthalis, o cérebro dele é maior do que o nosso, porque o nosso, do Homo sapiens, ele começou a ter reentrâncias, e aí você não precisa ter um cérebro gigantão para armazenar informação, basta você ter um cérebro pequeno com várias reentrâncias, porque isso vai aumentar a superfície numa mesma, né? Você vai aumentar a área no mesmo volume, assim, né? Você vai ter um cérebro pequeno, mas com uma área muito grande por conta dessas reentrâncias. A gente chama de símbolo do cérebro, né? Que são as voltas que o cérebro tem. Deixa eu ver o que mais. Isolamento reprodutivo, falei. Especiação, falei. Estratégia reprodutiva. Teoria moderna. Evidências de evolução, acabei de falar. Tá faltando eu falar agora justamente de genética de populações. Na EMESCAN, caiu seleção artificial sempre. Eu tô pegando 2 cachorros e tô querendo formar um terceiro. Os cachorros são resultados do quê? Sempre seleção artificial, cruzamentos forçados, até você achar o indivíduo que você quer. Isso é bizarro. Você cria um cachorro que é o pug, eu vou mostrar depois no grupo pra vocês. O crânio de um cachorro que era normal, que é um focinho assim, cachorro vira-lata, né? Tem um focinho mais comprido, e o crânio de um pug. A gente pegou um animal que era pra ser, tipo, super ativo, que é um cachorro protetor, te ajudar a farejar, né? Proteger, e colocou um cachorro que, se pegar sol demais, ele morre porque ele não consegue respirar. É bizarro. Eu acho isso bizarro, na verdade, né? Desculpa pra quem tem até cachorro assim. Eu acho um crime o que fez com o cachorro. E aí eu tava seguindo um cara que fala a mesma coisa, talvez é um sinal, hein? Aquele crânio assim, aquele focinho pra dentro. Olha, horroroso. Eu acho horrível. Esse cachorro shih tzu, eu acho isso tudo medonho. Tudo do grupo dos feios, né? Pra mim. Mas enfim, em relação ao processo evolutivo, todos esses cachorros são seleções artificiais, não era pra eles estarem no ambiente. Se a gente não tivesse colocado a mãozinha lá e feito cruzamentos ao acaso, não era pra isso estar no ambiente. Então, resultado é de seleção artificial. Por último, em genética, evolução é mudança na frequência de um gene, tá? Então é você pegar um gene e tinha pouco indivíduo azão, agora tem muito azão. Isso é genótipo. Tinha pouco indivíduo, tinha pouca letrazinho, né? Gene alelo azinho, agora tem muito. Ou tinha muito e agora tem pouco.
Mudança na frequência de um gene na população, a gente chama oh Jesus, mudança na frequência de um gene, a gente chama de evolução. Evolução nem sempre caminha para o lado mais adaptado, né? Aliás, olha eu falando besteira, nem sempre caminha para o lado que a gente acha que é benéfico, mas caminha para o lado que é o mais adaptado naquela determinada situação. O exemplo que eu sempre dou é o caso da anemia falciforme, né? Então pensa na anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença que não é boa você ter. Então, você nunca vai pensar que a evolução vai escolher indivíduos que têm anemia falciforme, até você falar de um local que tem malária, porque a malária mata mais rápido do que a anemia. E quando você tem anemia falciforme, você não pega malária. Então, em locais em que você tenha um ambiente natural com muita malária, a seleção natural vai escolher como os indivíduos mais bem adaptados aqueles que têm a hemácia em formato de foice, ou seja, aqueles que têm anemia falciforme, porque a anemia falciforme vai impedir com que eles peguem malária, e a malária mata mais rápido que a anemia falciforme. Então quem tem anemia falciforme, que no ambiente sem malária era um indivíduo ruim, no ambiente com malária é o melhor competidor, porque é o que está sobrando, né? A malária entra, mata quem é normal, deixa vivo quem tem anemia falciforme. Quem tem anemia falciforme, que é uma doença genética, vai pegar essa característica e passar para frente. Na hora que passa para frente, todos os indivíduos daquela população agora vão ter pelo menos traços de anemia e aquela população evoluiu. Para você calcular a frequência de um gene, você tem que saber a diferença de gene ou alelo, que são sinônimos. E aí, o azão é um gene, o azinho é um gene. De genótipo, genótipo é a combinação de dois genes alelos. Então, azão, 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 azinho, azinho, azinho. Convencionou-se dizer que a frequência do alelo dominante, você vai substituir pela letra P. E a frequência do alelo recessivo, você vai substituir pela letra Q. Para você ser um indivíduo azão-azão, tem duas possibilidades. Tem uma possibilidade, óvulo-azão e espermatozoide-azão. Então, vai ser a frequência do azão, que é P, frequência do azão, e multiplica a frequência do azão, que é P. Então, é P ao quadrado. P ao quadrado, ó, P ao quadrado. Para você ser azinho-azinho, você tem que ser Q e Q, ou seja, Q ao quadrado. Óvulo Q e espermatozoide Q. Só que para você ser heterozigoto, você pode ser azão e azinho, óvulo azinho, azão, espermatozoide azinho, ou óvulo azinho e espermatozoide azão. Então aqui vai ser P vezes Q e aqui vai ser Q vezes P. Só que aqui, regra do ou em genética, você soma. Como a ordem dos fatores não altera o produto, a frequência do heterozigoto é igual a 2pq. A frequência do homozigoto dominante é igual a P ao quadrado. E a frequência do homozigoto recessivo é igual a Q ao quadrado. Como que cai questões dessas no vestibular? Gravem. Então, uma letra só, um Pzinho só. Uma letra só, um Qzinho só. Duas letras, P ao quadrado. P2 ao quadrado. Duas letras, Q ao quadrado. Mas quando for duas letras diferentes, você sempre tem duas possibilidades, aí P, Q. Não esquece disso. E aí eu vou fazer duas questões que podem cair na sua prova. Já caiu uma questão de genética de população. Então, galera, tem que ficar atento para isso, tá? Não quero estudar, não vou me dar o luxo. Você não tem esse direito, não. Não tem mesmo. Você tem que estudar. Então, presta atenção no que eu vou falar com vocês aqui. Ele pode virar para você e falar assim, ó. A frequência do albinismo na população é de 0,49. Eu quero saber qual que é a frequência do heterozigoto. O que eu aprendi? Eu aprendi que a frequência do albinismo é azinho, azinho. Azinho é o alelo que causa o albinismo. Só que lembra que o seu fenótipo, que é a sua característica, ela é dada pelo seu genótipo. Então, quando ele te der a frequência de uma característica, albinismo, hemofilia, pessoas com fenilcetonúria, galactossêmicos, intolerante à lactose, quando ele te der característica, ele vai estar te dando o genótipo. Então, ele está falando que a frequência do azinho é igual a 0,49. Lembra, duas letras, Q ao quadrado é igual a 0,49. Então, substituir. Eu falei para vocês lá naquele outro momento que a frequência do azinho era Q vezes Q, que é igual a Q ao quadrado.
E aí Q vai ser a raiz de 0,49. Então, qual que é o valor de Q? Q é igual a 0,7. Beleza? Beleza. Descobri uma variável. Só que eu sei que P mais Q, ou seja, todos os alelos azão mais todos os alelos azinho da população, dá 100% dos alelos que pode ter numa população. Então, P mais Q é igual a 1. Eu consigo achar o P? Consigo. Se eu achei o Q, P mais 0,7 é igual a 1. P vai ser igual a 0,3. Tudo bem. Então, agora eu tenho duas variáveis. Eu tenho o Q e eu tenho o P. O que ele perguntou? Qual que é a frequência do heterozigoto? O azão, a gente substitui por P. O azinho, a gente substitui por Q. Mas lembra que eu falei que quando você tem heterozigoto, são sempre duas possibilidades? Ou o óvulo azão e o espermatozoide azinho, ou o espermatozoide azão e o óvulo azinho. Então, agora é só você substituir. 2 vezes 0,3 vezes 0,7. Isso daqui vai ser a frequência do heterozigoto que ele pediu, vai ser igual a 3 vezes 7, 0,42. 42% da população é indivíduo heterozigoto. Pode cair de um jeito mais fácil ainda, tá? Vou apagar aqui para falar para vocês. Então, sempre lembrando, hein, galera? Então, vou até colocar a legenda aqui para vocês relembrarem, né? A frequência do azão, uma letra só, P. A frequência do azinho, uma letra só, Q. A frequência do azão, são 2 vezes o P. Então, P ao quadrado. A frequência do azinho, são 2 vezes o Q. Q e Q. Q e multiplica, regra da genética multiplicação, Q que é Q ao quadrado. A frequência do heterozigoto é igual a 2PQ. Por que 2PQ? Porque pode ser azão e azinho, ou azinho e azão, ou azinho e azão. Então, P vezes Q, ou soma Q vezes P. Ok. Então, ele pode pegar numa questão e falar assim, olha, eu sei que a frequência do alelo dominante, então ele falou a frequência do alelo dominante, não do genótipo dominante. Porque se ele estivesse falando da frequência do genótipo dominante, ele estaria falando da frequência do azão mais a frequência do azão-azinho. Porque azão-azão e azão-azinho determina a mesma coisa. Mas ele falou que a frequência do alelo, uma letra só, dominante é igual a 0,8. Eu quero que você me diga a frequência do heterozigoto. Então, ele te deu a frequência do alelo e pediu a frequência do heterozigoto. Quando ele te dá a frequência do azão, qual variável que ele te deu? P. Então, ele falou que P é igual a 0,8. Quando ele te pede a frequência do heterozigoto, ele está te pedindo o quê? 2PQ. O P você já tem. Você agora tem, então, ó, você tem aqui, a frequência do azão é igual a 2 vezes 0,8. Tá faltando o quê? Como que eu descubro o quê? Eu sei que P mais Q é igual a 1. P é 0,8, Q vai ser igual a 0,2. Então, vezes 0,2. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 2, 32% da população é azão-azinho. E é isso que você calcular de Lindenberg. Ah, Camila, mas eu vi uma questão que eles me deram números inteiros. Por exemplo, 30 pessoas de 100 ou 36 pessoas de 100 é do genótipo azão-azão. Então, ele pode te falar o seguinte: 36 pessoas de 100 pessoas é azinho-azinho. Vou colocar assim, ó. 36 pessoas num total de 100 é igual azinho-azinho, tá? Aí ele pergunta, qual que é a frequência do azinho? Frequência do azinho eu sei que é igual a letra Q. Aqui ele tá te dando o número inteiro, tá? Só que ele fala aqui, a quantidade de indivíduos azinho-azinho na população é de 36 indivíduos em 100 indivíduos da população. Ou seja, 0,36.
Quando ele te dá número inteiro, gente, é só você fazer o fracionamento. O que é frequência? Frequência é a quantidade, uma quantidade em relação ao total. Então, qual que é a frequência do Azinho? 36 indivíduos em 100. Então, 0,36. Agora, Fzinho, Azinho é qual variável? Q ao quadrado. Então, ele está te falando que Q ao quadrado é igual a 0,36 e te perguntou o quê? Q vai ser igual a 0,6. Pronto, você conseguiu agora entender a questão, tá bom? Com isso, a gente termina aqui que caiu de evolução nessa prova da Fundep, né? EMESCAN, modelo Fundep. Bora pro próximo vídeo. Beijo, galera. Tchau.